Laredas, tudo bem? Aqui é o Vini. Bom, galera, mais um vídeo de canal. Mais uma vez estamos aqui. Nós não vamos parar. O último vídeo foi sobre o amor de Deus. Ele é maravilhoso, como ele é grande. E agora vamos dar continuidade no canal sem parar. E vamos embora. Num lugar diferente hoje. Hoje não, nos próximos vídeos vai ser diferente. Um lugar melhor, mais silencioso. Vamos embora. Deus está provendo, Deus está ajudando. Deus é maravilhoso. Não porque Ele faz, mas por quem Ele é. Esse é o nosso Deus. Maravilhoso. Fica comigo que vocês vão entender o porquê desse vídeo se chama Jesus aparece onde é chamado. Então, vamos embora. O texto base de hoje, deixa eu ajeitar aqui. O texto base de hoje é João 1,35. Vou dar o contexto. O primeiro capítulo de João é sensacional porque ele vai direto ao ponto. Logo no comecinho nós vemos ele falar sobre como o verbo se tornou carne. Depois nós vemos João Batista nega ser ele o Cristo. Não é ele é só aquele que vai preparar o caminho para o Cristo, para Jesus. Aí temos aonde eu quero chegar. Nós temos o 29, que é um dia anterior do versículo 35 que eu quero falar com vocês. No versículo 29, João está pregando, né? E aí então nós vemos o dia que ele estava ministrando, João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." É a ele que me referi, foi a este homem que vem depois de mim. Ou seja, esse é um dia antes do versículo que eu quero chegar. João já falou isso para aqueles que estavam ouvindo ele, para os seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo ele. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, versículo 35 agora, que é onde eu quero chegar. João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando o viu passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Então, vamos parar aqui antes de prosseguir para o 37, porque eu quero justamente trazer um contexto e uma base para o que eu quero falar hoje. Vamos lá. Antes de eu falar sobre Jesus aparecer quando chamam ele, sobre a presença dele, que é onde eu quero chegar, sobre a presença de Jesus manifestar da sua glória, vamos rapidamente explicar a salvação, por que ele estava ali, para dar o contexto certinho. Havia pecado, a doença, ainda existe hoje, né? O pecado, uma condição que é uma doença na vida do homem, que não tinha como, de forma alguma, não existia homem justo nessa terra que pudesse ficar num lugar, ser morto, para que o pecado fosse remido para com as pessoas. Mas não existia esse tipo de pessoa, não existia ninguém no mundo justo o suficiente para fazer isso. Jesus, Filho de Deus, da Trindade, que está desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação do tempo, porque ele está acima do tempo. O tempo foi criado e aí então começou a contar os dias, desde a criação do mundo, lá em Gênesis 1, ali começou-se a contar os dias. Por ali criou-se o tempo, mas Jesus está bem antes disso. Em João 17 nós vemos a oração que Jesus faz para aos seus discípulos. Lá nós vemos que ele está, glorifica-me, Pai, assim como eu estava com o Senhor e eu era com o Senhor antes da fundação do mundo. Então nós vemos que Jesus ele é isso, desde antes. Mas como o homem não tinha condição de conseguir algo para remir os pecados, precisava de um homem, de alguém que sacrificasse, substituísse a cruz que deveríamos nós carregar. Jesus então ele é obediente, ele se entrega, ele fala: "Eu vou dar a vida por eles", mas ele se entrega. Isso que é o sensacional. Jesus então ele vai, Filipenses 2, nós vemos 2:6. Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, que deveria ficar: "Eu sou Deus, eu não vou deixar de ser Deus." Não, ele não ligou para isso. Essas atribuições de natureza que ele tinha como Deus, sendo Deus,
ele não se apegou a isso. Então, esvaziou-se a si mesmo, vindo à forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Semelhante, não homem, não se tornando como homem, mas semelhante ao homem. Ele tinha carne, ele veio encarnado e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Semelhante não é que ele é o homem, entendeu? Porque ele, ainda assim ele era Deus. Ele esvaziou-se de seus atributos de natureza, seus atributos divinos. Ele podia estar em qualquer lugar, ele sabia de todas as coisas e tinha poder para tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, era tudo. Presciente e tudo mais. Esses são atributos de natureza divina, natureza de Deus. Ele esvaziou-se disso, mas ele ainda assim era Deus. Ou seja, ele veio em semelhança de homem, ele veio em carne, osso, veias, nervos, tudo. Sentia dor, puxando, se apertasse ele sentiria. Ele veio em forma humana, semelhante a homens, mas ainda assim era 100% Deus e 100% homem. Mas por ele ser homem, por passar por todas as coisas que nós passamos, ele foi tentado em todas as coisas. Aquilo que faz você, que é uma tentação para você, que vem com força, que tenta fazer você pecar, Jesus ele passou por isso, mas ele venceu o mundo. O que eu quero chegar em relação a isso? Por que eu falei de João 1,35? É porque como Jesus ele esvaziou-se a si mesmo, ele deixou essa condição de natureza divina lá com Deus e veio para a terra em forma humana, ele não podia mais operar em todos os lugares, ele não podia estar em todos os lugares e não teria como saber de todas as coisas mais. Jesus estava ali, no momento certo, na hora certa. Por que eu falo que invocar o nome do Senhor atrai a presença dele? Nós vemos em Gênesis 4:26, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ali o Senhor aparece. Quando invocamos ele, ali ele aparece. Gênesis 12:8. E moveu-se dali para a montanha banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Clamou pela presença. Senhor, Senhor. Na época eles tinham um nome do Senhor, né? Chamavam por Adonai, Elohim e tudo mais. Então chamavam pela presença do Senhor, chamavam Senhor, Senhor, Senhor. Em Levítico, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Ali, invocar o nome do Senhor, chamar pela presença do Senhor, para que Ele manifeste em nosso meio. É isso que é invocar o nome do Senhor. Jesus aparece quando é chamado. Ele manifesta a sua glória quando Ele é chamado, quando Ele é desejado, quando nós queremos pela presença dEle, ansiamos pela presença dEle. Ali Ele é manifestado, ali a glória vem, manifesta. A presença se torna palpável. É maravilhoso quando você está diante da presença, que a presença se torna palpável. Você sente, é maravilhoso. É maravilhoso. Então vamos para João 1,35. Jesus ele tinha sido batizado e ele tinha sido tentado no deserto. É o episódio anterior de Jesus chamar os primeiros discípulos. Ele estava andando, chegou, comeu, né? Depois que passou pela tentação, comeu, tudo mais. Com certeza fez outras coisas. Nós vemos ele fazendo outras coisas e ele estava fazendo outras coisas. E aí então, nós vemos em João Batista nega ser ele o Cristo. Ali ele está dando testemunho sobre aquele que estava por vir. E é engraçado que João, ele, em vez dele falar logo, não sou eu, as pessoas vão perguntando, você é Elias, você é o profeta, tudo mais. Ele, não. Ele, em vez de falar logo, né? Mas isso é demais. E aí, esse é um episódio anterior, são 2 dias antes. E aí então ele tá anunciando Jesus. E aí então no dia seguinte ele anuncia Jesus. Ele continua falando sobre Jesus. E aí então é onde Jesus aparece. E ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele encerrou-se um dia. No outro dia ele continua falando sobre Jesus. A gente vê, estava ali com 2 discípulos. E ele estava conversando e falando sobre Jesus, sobre a glória de Deus que estava por vir. Então ele estava ali direto ministrando sobre Jesus. E aí então nós vemos no 36. Quando viu Jesus passando, disse, vejam é o Cordeiro de Deus. O que eu quero falar?
com isso? Jesus, ele aparece quando nós invocamos ele. Não adianta orações bonitas, não adianta palavras bonitas, se nós não temos um coração desejoso por sua presença. Ele tem misericórdia, ele é misericordioso. Ele sempre foi misericordioso. A graça dele está desde o início dos tempos. As pessoas falam, não, graça só existe no Novo Testamento. Não venha com essa. Graça tem desde o início. Adão e Eva eram para terem sido mortos, mas Deus amava tanto o homem que ele, em vez de matá-lo ou que deixasse o pecado ficasse eternamente no homem, ele tira o homem do Éden para que ele não venha comer da fruta da vida eterna, para que o pecado não continuasse eternamente e a criação fosse morta eternamente, mas ele os tirou do Éden com a graça dele. Vocês vão sair, mas um dia vocês retornarão e eu estarei junto com vocês novamente. Então nós temos todo o plano de salvação. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele aparece quando ele é chamado. O Espírito Santo vai manifestar a glória do Senhor quando ele for chamado. Você só vai se deleitar da presença do Senhor quando você estiver com o coração alinhado e desejoso por ele. Salmos 16 fala: tua presença há alegria, a plenitude de alegria, e à sua destra há deleites espirituais. Jesus é aquele que nos preenche. Somente com a tua presença pode satisfazer. O coração do homem é pautado em viver uma vida na presença do Senhor. É o motivo do coração do Senhor, é o propósito de vida do homem. O coração do homem anseia por isso. Eu já ouvi uma vez que o vazio que há no coração do homem é do tamanho de Deus. Então, o vazio que existia em nossos corações só poderia ser preenchido por Jesus. E Jesus, ele preenche. Isso é maravilhoso. Então, Jesus, ele somente aparece quando ele é invocado.